Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 4 e para mim é um prazer muito grande estar aqui juntamente com todos vocês, aprendendo da Palavra de Deus. É uma rica oportunidade que Deus tem nos dado para estarmos aqui semanalmente aprendendo da Palavra de Deus. Quero agradecer o carinho de todos vocês, os comentários, afinal de contas, isso também colabora para que meu canal cresça e chegue ao alcance de outras pessoas. Muitas pessoas dizem: "Irmã Jane, que bom que eu te encontrei." E é graças a você e seu comentário que o YouTube então sugere meu vídeo para outras pessoas. Obrigada a você que está aqui semanalmente. Sejam todos bem-vindos. E você também que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você ainda não curtiu a minha aula, que está esperando, curta minha aula, compartilhe em suas redes sociais. Se inscreva. Se você não está recebendo minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações e ative outra vez. Você vai continuar recebendo as minhas aulas. Eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. Fica comigo até o final desta aula. Juntos aprenderemos bastante a respeito deste sermão do monte maravilhoso de Jesus. E eu vou deixar uma tag aqui, se você quiser adquirir este comentário, como você faz para receber este comentário. Você pode receber apenas este comentário único, como também você pode ser privilegiado e receber o comentário trimestral de todas as minhas aulas aqui. E hoje na lição de número 4, nós vamos falar sobre resguardando-se de sentimentos ruins. O texto tomado por base é Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Estudaremos todo o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7, durante todo este trimestre. Aprenderemos, de fato, quais foram os princípios morais e éticos e quais são estes princípios para o reino espiritual de Deus e também para o reino escatológico. Agora a pergunta que fica para nós é: será que nós nunca tivemos um sentimento ruim? Será que existe uma pessoa em um estado de pureza e perfeição tão grande que nunca teve um sentimento ruim, contrário à palavra de Deus? É sobre estes sentimentos, como nos resguardar destes sentimentos, que nós vamos falar hoje nesta aula. Quem nunca pensou algo de ruim e teve de pedir perdão a Deus? Porque quando nós pecamos lá no nosso íntimo, nós devemos pedir perdão a Deus primeiramente. O que nós não podemos é externar estes pensamentos ou alimentá-los diariamente. Devemos orar e repreender estes pensamentos ruins que nos sobrevêm no decorrer do nosso dia. Então precisamos sim nos resguardar deles. Como resguardar? Repreendendo, orando e não pensando nesses tipos de sentimentos. Paulo ele escreveu que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Se tem boa fama e se há algum louvor, ele diz: nisso pensai. A lei, a partir de agora, deste versículo no Sermão do Monte aqui, ela tratará não apenas com nossas atitudes exteriores, mas também com as nossas atitudes interiores. Aprenderemos com Jesus que o Evangelho ele não é antinomista, que ele não invalidou a lei quando ele usou a expressão, abre aspas, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Esta expressão ela já era conhecida dos seus ouvintes, dos escribas, dos mestres, dos rabinos, pois os judeus eles não tomavam o nome de Deus em vão. Então, quando Jesus estava dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está dizendo, foi Deus quem disse para os antigos, para os nossos antepassados, para os profetas. Jesus ele intensificou a lei, completou-a, como aprendemos na aula anterior, revelou a interpretação errada que eles tinham da Torá. A mesma lei, porque Jesus não mudou e não invalidou a lei. Então, esta mesma lei, agora escrita na tábua
de nossos corações, a pureza interior. Jesus está tratando agora da nossa pureza interior, a santidade de dentro para fora. Vamos aprender que a cólera é a antessala do homicídio. Quer dizer, ninguém mata, tira a vida de alguém, sem antes passar pela cólera, pela raiva, pela fúria. Não. Primeiro, nós temos esse tipo de sentimento até chegar à consumação de fato, de tirar a vida de alguém. Sentimento violento diante de uma situação revoltante é a ira. Este é o sentimento que nós não podemos ter. O que significa, essa fúria, essa ira? Significa um sentimento de intensa raiva, de rancor, de indignação, de fúria. É uma irritação violenta, que o resultado dela é a violência. Se nós tivermos esse sentimento, não tem como dizer que nós temos comunhão com Deus. Primeiro precisamos reconciliar com o próximo. E a Bíblia diz aqui, depressa. Abre aspas. Irai-vos e não pequeis. Então a Bíblia apoia a ira desde que eu não peque por causa dessa ira, porque nós não somos perfeitos, nós somos cheios de limitações e somos suscetíveis a ter esse sentimento de ira, de fúria. O que a Bíblia nos aconselha é que eu não posso pecar por causa deste sentimento. E também ela diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Quando nos convertemos a Cristo, isso não nos despoja de sentimentos ruins, mas estas emoções, elas devem ser purificadas. Nenhuma ira deve se estender até o outro dia. Pode ser perigoso. E pior ainda, podemos dar ocasião ao diabo e este sentimento ser transformado em outro pior e ser enraizado em nosso coração. No tópico 1, o Evangelho não é antinomista. O primeiro ponto, o que é antinomista? O Evangelho, ele não veio para invalidar a lei em sua forma original, e muito menos a lei moral, os princípios éticos e morais do reino de Deus. Há heresiarcas que acreditaram e que acreditam que sim, que o Evangelho mudou tudo, inclusive tornou a lei obsoleta. Então, eles acreditam que o Evangelho mudou tudo, podemos fazer um X no Antigo Testamento, que tudo foi mudado. Não detém a sua atenção, seus olhos espirituais aqui no Sermão do Monte. Muitos confundiram e confundem a graça, como se Deus tivesse aberto a porta para o pecado sem nenhuma restrição. Podemos fazer o que quisermos. Do grego, anti é igual contra. Nomos é igual a lei. Então, antinomista é aqueles que são contra a lei. Não apoiam mais, não a praticam mais e acreditam que ela perdeu o seu valor. Eles alegam que, salvos por Jesus Cristo, nós estamos livres da lei e livres da tutela de Moisés. Um dos antinomistas do passado foi Marcion, um grande heresiarca. Ele simplesmente invalidou o Antigo Testamento. O que eles ignoram é que a lei de Deus moral, dentro da sua natureza, ela foi escrita no coração do homem, no momento da criação. E o pior de tudo é que estes heresiarcas, eles saem do meio da igreja, de dentro da igreja. Só que as pessoas não compreendem é que essa lei moral foi escrita no homem lá na criação. E ali permanece para esclarecer a consciência humana. Então essa lei está lá dentro, escrita dentro de nós, com o nome de
consciência. Mesmo que alguém não conheça a Torá ou o Evangelho, ele tem dentro dele um regulador entre o que é certo e o que é errado. Já está escrito dentro de nós. A nossa consciência, ela nos acusa na hora sobre nosso comportamento errado ou sobre nosso comportamento certo. Você pode perguntar: e aqueles que a consciência não acusa sobre o seu pecado, do seu erro praticado? A palavra de Deus também tem uma resposta para tudo. São aqueles que têm a mente cauterizada. A consciência cauterizada, ela é mencionada em Timóteo. Quando Paulo fala sobre aqueles cujas consciências foram cauterizadas ou elas foram tornadas insensíveis, ele não é mais afetado por nada, nada mais afeta a sua consciência. Para os seres humanos, ter a consciência cauterizada é o resultado contínuo do pecado impenitente. Isso é que é ter uma mente cauterizada. Você vai pecando hoje, amanhã, depois da manhã, e aquilo mais não abala, né, a sua vida, a sua consciência. Você já não acha mais que aquilo é pecado. Eventualmente, o pecado adormece o senso moral de certo ou errado. E o pecador impenitente torna-se insensível aos avisos da consciência que Deus colocou dentro de cada um de nós para nos guiar. A consciência vai gritando dentro de nós: está errado, está errado. E essa pessoa ainda persiste em continuar. Já não é mais sensível aos apelos da sua consciência entre o certo e o errado. Como podemos desprezar os 10 mandamentos se Jesus não veio invalidá-los? E uma pergunta: você sabe quais são os 10 mandamentos? Às vezes nós falamos muito da lei moral de Deus e nós mesmos não sabemos de fato quais são os 10 mandamentos. Os primeiros 3 mandamentos nós podemos resumir em amar a Deus sobre todas as coisas. Os 5 primeiros falam da nossa relação com Deus e os demais falam do nosso relacionamento com o próximo. Então, o primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não fará para ti imagem de escultura. Isso inclui fazer imagem de escultura de qualquer coisa que está no céu, que está na terra e debaixo das águas, e muito menos se encurvar diante delas. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Infelizmente, hoje, as pessoas fazem até piada com o nome de Jesus Cristo. E nós não estamos falando do mundo secular, nós estamos falando dos próprios, aqueles que se denominam cristãos. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar. Este não é um sinal para a igreja. É o único mandamento que foi excluído nas epístolas, mas ele foi um sinal para Israel, foi uma aliança de Deus com Israel. E todos os demais foram aperfeiçoados por Cristo, exceto este. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, o que nós vamos falar hoje: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. O nono: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás absolutamente nada do seu próximo. Nem a esposa, nem o carro, nem o boi, nem a casa, nem o empregado, nem a vida, nem o dinheiro, nada.
é para cobiçar nada do nosso próximo. Apenas crentes carnais e descompromissados com a lei do Espírito são adeptos do antinomismo. Eles preferem riscar, os 10 mandamentos, o Antigo Testamento, e viver uma vida devassa aqui neste século. No ponto 2, a lei e o Evangelho. Muitos erros doutrinários surgiram no relacionamento entre a lei e o Evangelho. Hoje muitas pessoas ainda vivem este conflito entre lei e Evangelho. Será que é só o Evangelho? Será que é só a fé? O Antigo Testamento já está em desuso? A lei, ela não alterou a graça outorgada por Deus. A lei foi dada para apontar com mais clareza o pecado do homem contra o cenário da graça de Deus. Ela foi o nosso tutor até Cristo. A lei foi dada ao homem na criação. Ela foi colocada dentro do ser humano, com o nome de consciência. Enquanto que o Evangelho veio depois do homem pecar. Somente depois que o homem pecou, que o Evangelho foi apresentado. Quando Deus diz que da semente da mulher viria aquele que ia esmagar a serpente, que ia pisar na cabeça da serpente. E também em João nós encontramos quando Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para quem nele crê não pereça. A lei, ela tem a função que nós já falamos de áino, de condutor, de um pedagogo. Ela nos leva a Cristo, mas somente o Evangelho de Cristo pode salvar. A lei não tem poder de salvar ninguém, ela não tem poder de justificar ninguém, somente o Evangelho de Cristo tem esse poder. Se a lei pudesse conceder vida, certamente a justiça viria dela e não de Cristo. Jesus deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, abre aspas, não matarás. A tradução mais precisa para esta palavra seria não assassinará, no hebraico transliterado, de raçar. Ele não proíbe, este mandamento ele não proíbe matar animais, entre parênteses, para sustento. Nem mesmo a vida humana sobre certas circunstâncias, a matança em uma guerra legítima, por exemplo. Senão não poderiam ter guerras. Ele se refere aos assassinatos que se originam do ódio, da raiva, da fúria. Jesus ampliou e aprofundou este mandamento, demonstrando que o homicídio tem início no coração humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Ponto 4. Legalismo versus antinomismo. O legalismo é a observância e a prática rigorosa da lei. E a pessoa acredita, então, que receberá o favor de Deus. É o que Paulo escreveu a respeito das obras mortas com ausência de espiritualidade e de fé. Abre aspas. O homem é justificado pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. E Tiago escreveu, abre aspas, a fé sem obras é morta. Então o homem ele é justificado pelas obras e não somente pela fé. Elas andam juntas, a lei interior e a lei exterior é o que nós devemos praticar, Fé e obras. É lá dentro do meu coração que nasce esse desejo. E é do lado de fora que nós externamos este sentimento que nós temos. Então, para Tiago, o homem ele era justificado pelas obras. Não que havia contradição entre Paulo e Tiago, mas eles estavam explicando isso que nós estamos aprendendo hoje, a interiorização da lei de Deus, e não obras
para sermos justificados diante de Deus. Há contradição? Não. Há completude, apenas isso. É o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Prática com inteireza de coração. Não é da boca para fora. Jesus condenou veemente o legalismo. Por outro lado, o antinomismo, ele rejeita toda a lei moral, deixando a pessoa livre para pecar. Hoje, se perguntarmos para esta nova geração, eles não veem pecado em absolutamente nada e acreditam que Deus não irá requerer santidade por estarmos em um século avançado, já no século 21. Deus não vai requerer nada disso de ninguém. Então eles desprezam a lei moral de Deus e criaram suas próprias regras. Sexo fora do casamento, divórcio, adultério, infidelidade de forma geral e tantas outras coisas. Tudo isso ficou no passado. Não tem nada a ver, é o que nós ouvimos hoje. A lei moral, ela compõe valores eternos, atemporais, válidos para qualquer cultura e para qualquer século. E nós, que amamos a palavra de Deus, devemos observá-los. Paulo escreveu em Filipenses que nós somos a verdadeira circuncisão, porque nós servimos a Deus em espírito e não podemos confiar na carne. Fomos chamados para a santidade, somos chamados para ser santos, porque aquele que nos chamou, ele é santo. São dois extremos que devem ser evitados por nós, o legalismo e o antinomismo. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Ele é a antessala, como nós já falamos. Primeiro ponto, Jesus e o sexto mandamento. Jesus, ele aprofundou o sexto mandamento. Não matarás. Para eles, era só se eu matasse mesmo, literalmente, uma pessoa. Jesus vem, intensifica um pouquinho mais esta lei. Quantas vezes temos desejo de matar uma pessoa? Às vezes até por brincadeira nós falamos, né? Ô menino, você quer? Até nós que somos mãe. Ô gente, dá vontade de matar esse menino, dá vontade de matar fulano, matar aquele político, matar fulano de tal. Às vezes usamos essa expressão boba, mas nós usamos esta expressão. Então, muitas das vezes as pessoas têm desejo mesmo de matar as pessoas. Só não o fazem por causa das reais consequências. Tudo bem. Você não deseja matar com as suas mãos, mas deseja que ele morra de qualquer coisa. Talvez a morte desta pessoa seja a solução do seu problema, o fim do seu sofrimento, ou quem sabe a oportunidade de um novo casamento, uma mulher mais jovem, um homem melhor. Muitas pessoas desejam. O fato é que Jesus, por estes motivos, ele intensificou o mandamento dizendo a cada discípulo que devemos guardar nosso coração, porque dele procede todos os maus intentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade, os roubos, o falso testemunho, as calúnias, as blasfêmias. Ninguém adultera, literalmente, antes do adultério ter passado, pelo nosso coração. Salomão, ele também escreveu a respeito do nosso coração, abre aspas, sobretudo, o que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas o homicídio, ele não se resume apenas em perda da vida. Jesus foi muito mais além. Aquele que aborrece a seu irmão, ele é homicida. Viu como ficou mais difícil? Como Jesus intensificou muito mais? Matamos pessoas com palavras ferinas, ofensivas e hostis. E muitos nem se dão conta disso, que matou
uma pessoa, ele aborreceu uma pessoa e ele não se deu conta que ele é um homicida. Quantas pessoas são mortas espiritualmente por causa de palavras mal faladas? Muitos são homicidas sem mesmo ter conhecimento disso. Nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E quem odeia ainda está em trevas. Na Bíblia, o ódio e o amor são qualidades morais que não são primordialmente sentimentos, mas atitudes manifestas em ações. Tanto o amor se manifesta em ações, quanto o ódio também se manifesta em ações. Toda batalha, ela é ganha ou perdida no coração onde reside a vontade. Então, é aqui que nós ganhamos essas batalhas. O assassinato, ele não é de uma hora para outra, né? Primeiro ele começa com a raiva, e a raiva expressa em palavras e também expressa em atitudes. Às vezes temos de perdão às pessoas e alegamos que falamos coisas indevidas na hora da raiva, né? Infelizmente, muitos saem da raiva e cometem assassinato. Outros não assassinam, mas espancam, agridem outras pessoas por causa deste momento de raiva. O comentarista, ele citou aqui a fúria e a ira de Caim. Porém, primeiro o que motivou a ele chegar ao extremo foi a inveja, não suportar o sucesso do seu irmão. Caim não suportou ser rejeitado e ele entendia que o melhor a fazer era matar o seu irmão, acreditando que o problema seria resolvido. Muitas pessoas têm um dia de fúria. Quem é que nunca teve um dia que você saiu do ar e fazem coisas que depois nem elas mesmas sabem como que aquilo aconteceu? Cedeu ao sentimento da ira e fúria. Hoje muitas coisas levam ao homicídio. Crime passional, ou dito regularmente, né, por amor, herança envolvida, discussões familiares. Paulo escreveu que quem ama, ele pondera as coisas e ele não trata mal, muito menos ele é leviano. Antes de qualquer homicídio, vários sentimentos foram gerados no coração, até que chegue às vias de fato. Sem falar que hoje a vida ela foi banalizada e as pessoas matam por qualquer motivo, infelizmente. No ponto 2, a cólera no contexto bíblico. Jesus não disse que a ira conduz ao homicídio, mas que ela é uma forma de homicídio. A ira, ela é uma emoção humana e também tem a ira santa. Mas como assim ira santa? É o sentimento de pessoas justas contra o pecado, contra atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Você fica irado, mas você não prejudica e não mata ninguém. Paulo ele escreveu que quando ficamos irados, nós não devemos pecar. Então, por que nós iramos? Porque nós não somos desprovidos destes sentimentos. Nós estamos em Cristo, mas não somos desprovidos disso. Jesus ele manifestou a ira quando faziam da casa de Deus um covil de ladrões. Só não podemos deixar esse sentimento nos controlar e observar se ela procede de um espírito reto ou se ela é obra da carne. No ponto 3, o valor da pessoa humana. Hoje, infelizmente, as pessoas tratam com desprezo o seu próximo. Na verdade, falta empatia. Isto é, colocar-se no lugar do outro. Chamar alguém de inútil, cabeça vazia, né, raca, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia.
Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. É resultado da ira. Quando você explode em ira, as primeiras palavras que vêm à sua boca, as pessoas começam a falar. E se esquecem que esses termos, que usam, eles são desprezíveis e considerados como blasfêmia aos olhos de Deus. E isso é resultado da ira, de uma explosão de fúria. Você começa a ofender o outro com estas palavras. Você é louco, você é desprezível, você... tantas coisas. A ira, ela é pecado e devemos nos reconciliar com a pessoa ofendida e com Deus, urgentemente. Não deve-se pôr o sol antes desta reconciliação. Devemos apaziguar e nos reconciliarmos. A vida tem um valor sagrado e por isso devemos respeitarmos mutuamente. Não há ninguém melhor do que o outro e nem quem tem razão. Nem mesmo sua classe social, a cor da pele, seu nível cultural, status na sociedade faz de você melhor do que as outras pessoas. Todos somos iguais aos olhos de Deus, pois Deus, ele não faz acepção de pessoas. No último tópico, nós vamos falar sobre a oferta do altar e a desavença. Uma coisa está ligada à outra. E agora a oferta está ligada ao homicídio, à ofensa do irmão. Você matou um irmão espiritualmente. Está ligada à ofensa, você ofendeu alguém. Então, primeiro ponto, a oferta do altar. Devemos reconciliar rápido com a pessoa ofendida, seja dentro de casa, ou seja na igreja, seja onde for. Muitos consideram humilhante pedir perdão. Ofende, mas depois não querem reconciliar, pedir perdão. Ele acha que ele vai se humilhar diante das pessoas. Mas a falta deste pedido pode nos colocar em uma prisão. Lembra da prisão? De quem chama uma pessoa de louco, daquele geeno ali. Então, nós somos colocados nesta prisão espiritual e podemos não ser aceitos por Deus. Até mesmo a nossa oferta, ela pode ser rejeitada. Pois o que adianta ofertar se não conseguimos pedir perdão e se não conseguimos perdoar a quem nos ofendeu? Devemos procurar o ofendido e nos reconciliar rapidamente. Não podemos condenar quem nos ofendeu e nem exigir humilhação da parte dele para liberar perdão. Tem muita gente que não perdoa de jeito nenhum. A pessoa vai lá, se humilha, pede perdão, ela não perdoa. Fala, vai ter o troco, vingativa. Ai, Deus vai tratar com essa pessoa que fez isso comigo. E por aí afora. Caso contrário, se nós não perdoarmos, não liberarmos perdão para as pessoas, não podemos fazer a oração do Pai Nosso e nem exigir que Deus perdoe os nossos pecados. Como amamos a Deus que não vemos e amamos nosso irmão, e não amamos nosso irmão, como nós amamos a Deus que nós não vemos e não conseguimos amar o nosso irmão? Isso é hipocrisia. Quando temos essa atitude de perdoar, de reconciliar, nós renovamos a nossa amizade. O verbo é o grego dialossou, que é de reatar. Os judeus valorizavam a oferta, pois por intermédio dela, eles reconheciam a bondade de Deus. Não adianta ofertar se desprezamos o que mais importa para Deus, que era o ser humano. Não há relacionamento correto com Deus se nós odiamos, se nós ofendemos as pessoas, se não perdoamos o nosso próximo. Como vamos ter uma comunhão com Deus, ter paz com Deus, se nós não temos paz com as pessoas que nos cercam? No ponto 2, evitando a desavença, é o que nós devemos fazer. Este é o nosso papel, evitar a desavença. Paulo escreveu: se estiver
ou depender de nós, devemos ter paz com todos. E isso inclui evitar as desavenças. Se eu posso me calar e evitar as desavenças, eu posso contribuir para que não haja ofensas. Às vezes, nós precisamos perder a razão para evitar confrontos maiores entre irmãos. Nos calar, sofrer o dano, fazer assim, evitamos danos maiores em nossa vida, principalmente com a nossa comunhão com Deus. Jesus estava dizendo que nós podemos resolver nossos conflitos entre nós e que não precisamos da justiça secular para resolvê-los. Temos pessoas em nossas igrejas que julgamos ser capazes para tal. Imagina qual será o nosso testemunho diante deste mundo secular, deste mundo perdido, se nós levarmos a nossa causa contra um irmão na justiça secular e não a apresentarmos a Deus, que é o juiz de toda a terra. Paulo também nos advertiu contra este mau testemunho. Ele disse: será que não existe um sábio sequer em nosso meio que possa solucionar a desavença? A inimizade não é saída. Muitas das vezes nós preferimos a inimizade. E a inimizade não é a saída para solucionar os problemas, mas a reconciliação. Se vamos julgar o mundo, será que não temos condição de julgar as nossas causas? Somente o fato de haver desavenças em nosso meio, na igreja, já é uma derrota para o reino de Deus. Paulo nos aconselha a sofrer o dano e reconciliar com o nosso irmão. Será que não há um sábio entre nós que possa instruir uns aos outros? Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão aqui semanalmente, e também você pode me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. E eu quero mandar um abraço. Eu disse já que meus abraços estão todos atrasados, mas eu vou colocá-los todos em dia, né? Vou organizar minha agenda, né, de abraços para todos os irmãos. Então, os abraços que eu estou devendo para nossa irmã Maria Alves, da AD CIAD Seta, em Gurupi, Tocantins, Denise Moreira, em Cachoeiro de Itapemirim, Maria do Carmo, em Sergipe, Sônia Maria, no Rio de Janeiro, Isaura Torres, em Camaçari, Bahia, Betânia Feitosa, também a nossa irmã Welenilda Miranda, em Olinda, Pernambuco. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula. Conta aqui nos comentários como foi sua aula de número 3, o que você aprendeu durante esse trimestre que você não sabia e que aprendeu aqui na Palavra de Deus. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa aula de número 5, se Deus assim nos permitir então.